Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Somos. Antes de qualquer coisa, vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, comenta aí, faz uma interação aí no vídeo, no Spotify, enfim. A melhor hora pra compartilhar é agora, né? É agora, Porque no ainda comecinho. não sabe o que tá acontecendo. Não sabe se vai ser bom, aí você já compartilha agora. Aí você tem essa desculpa depois. É. Se não for você bom, não você fala, sabia. eu não tinha visto. Eu sou Portela, estamos aqui com o apresentador que tá cada vez mais frequente aí, né, Milton? É Isso aí, eu tô aqui de novo. muito bom. E um convidado... E não vai falar o nome pra quem não te conhece. Ele falou, sou Milton. o Milton. Milton. Sou o Milton. Milton Siriano. Assista aí os meus episódios. Boa. Tem alguns episódios aí com o Milton e também tem episódio com o Lê, que é o nosso convidado É de isso hoje. aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu, galera. O Leandro já apareceu no episódio Oito. número 8. Então, Número se você quiser conhecer um pouco mais dele, você volta lá no episódio. É isso aí. É um episódio que a gente ficou falando bastante, assim, da minha trajetória mesmo, pessoal, né? Então é mais pra me conhecer mesmo. E hoje a gente vai falar de outros temas polêmicos. É isso aí, hoje o tema é bom. O tema rende assunto, né? E rende algumas polêmicas também. Muitas polêmicas. Nós vamos falar então sobre a busca pela vontade de Que Deus. isso, hein? Que isso. É responsa. Top demais. E aí, vamos começar então, né? Vamos. Eu sigo Vai ler. vocês aí, por onde vocês me levarem eu vou. A gente tem essa história da vontade de Deus na igreja, assim, é muito comum as pessoas buscarem, não, quero fazer as coisas na vontade de Deus. Uhum. Mas qual é a vontade de Deus, Lê? Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que essa pergunta, ela ecoa aí nas nossas vidas, corações, desde sempre, né? Porque desde que a gente é convertido ao Evangelho, a gente está buscando a vontade do Senhor, do nosso Senhor. E aí muda um pouco. Ao mesmo tempo que muda, a gente fica super exposto a uma série de perigos. Então, poder dizer e falar sobre a vontade de Deus é extremamente importante para o nosso crescimento, desenvolvimento da caminhada com Cristo e, principalmente, no desenvolvimento da fé. Porque, de fato, responder essa questão com sabedoria, biblicamente, nos livra de uma série desses perigos que eu comentei, que é a gente tentar imprimir a vontade de Deus com o nosso coração, tentar dizer que é vontade de Deus, um projeto pessoal, e ao mesmo tempo que é muito interessante quando você tem no seu coração essa certeza, o coração é super enganoso e você pode estar extremamente equivocado no sentido de vontade de Deus, de saber qual é e de estar fazendo a vontade de Deus. Para começar, eu quero dizer que eu não acredito muito e eu nem gosto muito da expressão centro da vontade de Deus. Porque para mim é uma coisa meio simples. Ou você tá, ou você não tá. Não dá para você ficar na periferia da vontade de Deus, né? E de repente caminhar mais um pouquinho, chegar no centro. Cheguei no centro, no alvo. Agora eu tô aqui. Não. Ou você tá ou não tá. É igual verdade e mentira. Uma verdade que ela é parcial, ela é uma mentira completa, né? Então, frase boa, hein? Quando você fala que está no centro da vontade de Deus, não existe bem isso. Ou você está na vontade de Deus ou não está. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu acredito que a gente começar a falar sobre esse assunto é importante. Eu quero citar dois grandes teólogos históricos aqui para a gente, de tradição reformada, que baliza muito o tema de hoje. Eu até anotei aqui. Gerhardus Voss, ele diz: aquela perfeição de Deus pela qual, de maneira mais simples e racional, ele se dirige a si mesmo como o bem maior e as criaturas fora dele por sua própria causa. Ele está descrevendo a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que Richard Miller, ele fala assim: Deus é o que ele deseja. Então, a gente poder falar sobre vontade de Deus na verdade, falar sobre o próprio Deus, sobre quem ele é e a vontade dele e como ele revela essa vontade. Então, a gente começar a trabalhar a resposta dessa pergunta nos leva a focar mais na pessoa de Deus e entender um pouco mais sobre o nosso Senhor, e aí as coisas vão ficando um pouquinho mais claras, desse pressuposto que eu queria começar. Uhum. Tá? Olê, é muito interessante, é um tema que ele é muito complexo, né? Mas assim, a gente vê e percebe uma coisa que é uma ansiedade das pessoas em saber qual que é a vontade de Deus, né? Tipo, a gente troca uma ideia com a galera, eu queria saber qual que é a vontade de Deus para minha vida e tal. Cara, como é que você enxerga isso daí? O que você acha? Por que as pessoas têm tanto essa ansiedade e tal?
Bom, eu acredito que tem duas coisas que contribuem para essa vontade. Uma coisa de tradição histórica cultural. A gente, de fato, foi criado em um país, Brasil, que tem muito essa coisa do senhor e do escravo, né? Então, assim, e é uma tradição geracional, né? Vai passando de geração em geração. Então, assim, a gente sempre, no íntimo, está buscando alguém para dizer o que a gente tem que fazer. Então, é isso que eu falo de uma tradição cultural, histórica. Perspectiva bacana. A gente está sempre buscando assim, o que eu faço? Que carro que eu compro? Que casa que eu moro? Porque sabe o que acontece no final do dia? Se der alguma coisa errada, a culpa não é nossa. A culpa é de quem escolheu. Então, a gente tenta se defender, é uma defesa, um mecanismo de defesa. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito legal quando se trata do mundo espiritual. Por quê? Porque a gente entende quem Deus é. E como a gente sabe que Ele fez tudo, absolutamente tudo, para nos dar graciosamente a salvação. Salvação é dom de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie. A gente fala, ok, eu quero agradar esse Senhor. Eu quero agradar essa pessoa que fez tudo por mim graciosamente, com misericórdia, né? De graça porque Ele me dá o que eu não mereço, com misericórdia porque Ele não me dá o que eu mereço. E aí nessa relação a gente fala, ok, Deus, eu quero te agradar. E esse ponto é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma corrente dentro da teologia onde a gente também busca terceirizar para o Senhor todas as decisões da casa, do carro, né, do relacionamento, porque se der alguma coisa errada a culpa não é nossa. Mas a gente não pode terceirizar, a gente tem que entregar. Entregar muda a relação. Não é mais aquela relação feudal de senhor e escravo, aquela relação cultural, histórica do tipo, fala aí o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer e qualquer coisa a culpa é sua. Não. A entrega é diferente, ela pressupõe um coração diferente que fala, Deus, tudo é teu. Ok, entende soberania. Estou entendendo a aliança do Senhor. Então o Senhor vai fazer com que tudo coopere para o meu bem, mas isso não significa que tudo vai ficar bem o tempo todo, porque pode vir dor, sofrimento, né? E nem por isso eu me abandona, mas eu quero te entregar essa área dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, o apóstolo Paulo está nesse contexto dizendo, eu posso suportar tudo, porque o Senhor está comigo. O Senhor me fortalece. Então, eu te entrego sem saber o que vai acontecer. Exemplo pessoal. E aí no episódio 8 vocês vão poder resgatar isso. Eu desde uma certa idade da minha vida, eu comecei a me relacionar, né, em namoro, buscando encontrar minha esposa. Era uma busca válida? Era. Extremamente válida. Eu queria casar com uma mulher que agradasse ao Senhor e entrasse no ministério comigo. Ao mesmo tempo que era super válido, eu tentava dar uma ajudinha para Deus. Então, eu estava terceirizando. Deus, é essa. Se amanhecer frio, é essa. Né? E eu entrava na temperatura do clima ali antes para saber se ia ser frio ou não. Então, eu meio que fazia uma manipulação dessa resposta. Não colocou algodãozinho lá para ver se molhava. Não cheguei a ser um judeuzão lá, né, que molhado, não sei. Mas eu fazia esse negócio. E aí Deus foi ministrando no meu coração, falou, e à medida que eu fui lendo a Bíblia, entendendo a palavra, falei, eu estou equivocado. Eu estou tentando manipular uma vontade, cara, e a gente vai falar daqui a pouco de vontade soberana e vontade decretiva, e aí a gente vai mencionar um pouquinho isso nesse papo, porque é importante para a base teológica da nossa conversa. E aí eu virava dentro desse exemplo e falava, Deus, é essa, não é essa. E eu cansei de namorar várias vezes a mulher da minha vida, né? Ou seja, não era. Eu achava que era, mas não era. E Deus mostrava, não era. E aí eu tinha que engolir ali todo o meu orgulho, virar para a minha liderança e falar, então, eu me equivoquei, não era vontade de Deus, né? Mas chegou o momento que eu decidi entregar. Não terceirizar, entregar. Então eu falava, Deus, agora eu vou entregar essa minha vida amorosa, essa área da minha vida para o Senhor. E eu só vou namorar a minha esposa. E eu achei que ia ser rápido pra caramba, né? Tipo, 30 dias, 2 meses, 3. Eu esperei 3 anos para encontrar a Milena. 3 anos sem beijar na boca, 3 anos sem pegar na mão, 3 anos sem comprometer o meu emocional com uma pessoa. E isso foi maravilhoso. Mas eu comecei a entender a vontade de Deus aí. Não é mais o meu tempo, é o dele.
não é mais as minhas características, é a dele. Então, entender soberania e praticar e viver isso é diferente. Então, nesse sentido, entregar é importante quando a gente fala de vontade de Deus, porque a gente está vivendo debaixo da soberania dele. Ele é o dono do rolê, ele é o dono daquela área, né? Porque ele é o dono de todas as áreas da vida. Então, eu viver nessa perspectiva é diferente de terceirização, né? A terceirização é muito mais rápida e é muito mais equivocada. A entrega ela é muito mais assertiva porque ela abre mão de qualquer tentativa de acelerar um processo, manipular um processo, e você fica extremamente exposto ao que Deus quer no tempo de Deus. Então, eu gostaria de dizer, é uma pergunta que ecoa? É uma pergunta que ecoa. E ela é boa, mas a gente está respondendo geralmente do jeito errado. Então, falar de vontade decretiva e vontade preceptiva é importante, né? O que é vontade decretiva? É o que Deus decretou e não muda. Ordem de Deus. Eu separei até um texto aqui para a gente poder falar, que é um salmo, né? O Salmo 103, importante. O Salmo 103, versículo 20 e 21. Louvem o Senhor todos os anjos e poderosos que executam os seus planos, os que cumprem cada uma das suas ordens. Sim, louvem o Senhor, o exército de anjos, os que servem e fazem a sua vontade, né? É interessante que o texto continua, louvem o Senhor tudo que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Ou seja, destaque aqui para o versículo 20, né? Os que cumprem cada uma das suas ordens. Isso aqui é a vontade decretiva. Deus ordenou, não muda, não muda. Você pode orar o que quiser, não muda. Então, assim, o que muda na nossa oração? O nosso coração. Ele molda isso. Então, Deus decretou, já era. Quando a gente fala de vontade preceptiva, perceba, não é perceptiva, não é de uma percepção. Preceptiva tem a ver com preceitos. O que Deus colocou na Bíblia, na vontade revelada dele, de preceito. E aí, dentro disso, né, tenho a indicação do que eu entendo que, cumprindo, eu agrado a Deus. Então, eu separei outro texto também, que é o Salmo 40, para a gente falar um pouquinho dessa característica de vontade de Deus, né? Deixei marcadinho aqui para a gente ganhar tempo. Salmo 48. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Então, como eu sei qual é a vontade de Deus? Primeiro eu parto da palavra, vontade revelada. Vontade revelada. Entendendo, e aí tem muita gente que não gosta quando eu menciono isso, porque parece que eu estou me escondendo de uma resposta. Não, não estou. Eu estou sendo extremamente honesto em admitir que tem coisa que eu não sei. E a gente tem que ter isso como uma característica cristã. Abandonar todo tipo de prepotência num diálogo. O que está na Bíblia a gente luta, defende e explica. E o que não está, a gente tem que se colocar no nosso lugar também. Deuteronômio. A gente vê dentro desse escopo aí que você trouxe, né, a questão, tipo, o Salmo 1 ele é muito claro, né, que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e noite. Perfeito. Então, esse meditar é o que traz exatamente esse conhecimento de qual é a vontade de Deus dentro da Escritura. Perfeito. E a gente precisar entender também que a questão de que existem coisas que são mistérios. E quando você fala em mistérios, as pessoas quase surtam, né? Você falou em mistério, já pensam algo totalmente fora, né? Sobrenatural e tal. Sim. Tipo, cara, mas não, tem coisa que Deus não falou. Falando exatamente nisso, Milton, o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Deuteronômio 29, 29. É um texto que a gente tem que cravar no nosso coração. Deuteronômio 29, 29. Ou seja, tem coisa que é só de Deus e tem coisa que ele já revelou. O que ele revelou, nossa obrigação, cumprir. E essa vontade preceptiva é isso. Debaixo dos preceitos revelados de Deus, como eu devo viver minha vida? E é exatamente aí que eu posso pecar, posso falhar, entende? Só que a vontade decretiva de Deus, ninguém muda. Por exemplo, na Bíblia a gente vê uma série de expressões dessa vontade, além dos textos que eu li, né?
Então, por exemplo, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai. É uma ordem clara. O que vai acontecer depois? Não tenho a mínima ideia. Mas eu tenho, naquele caso, a lei de Deus para poder balizar os meus passos e eu descobri o que vai acontecer. Então, Deus, ele não está muito interessado na cor do seu carro. Ele está interessado em como você vai utilizar seu carro. Então, onde a gente vê isso? Na vontade preceptiva. Tem ali os preceitos de Deus para a gente glorificar a Deus com tudo que a gente é e tudo que a gente tem, seja comendo ou bebendo. Então, a cor do carro, o modelo do carro, pouco importa. A questão é, eu vou me endividar para pagar esse carro? Eu vou conseguir pagar esse carro? Que testemunho público eu vou estar dando? Como eu vou utilizar esse carro para a glória de Deus? Então, a nossa relação com as coisas muda. E também com as pessoas, né? Essa é a pessoa da minha vida? Esse é o meu futuro relacionamento amoroso? Né? É a vontade de Deus que eu me case com essa pessoa? Acho que essa é a pergunta mais clássica sobre vontade de Deus. Não, e eu já vi, assim, acompanhei muitos adolescentes e jovens nessa trajetória que também viveram o que eu vivi. Né? Todo final de semana a vontade de Deus mudava, porque mudava a pessoa que ele ia namorar. Chegava, né? A menininha nova. Chegou a menininha nova, chegou o menininho novo, a menininha ficava derretida, o menininho ia atrás lá do intercâmbio. Fazia intercâmbio, eu já sabia que Deus ia falar alguma coisa ali com alguém de namoro. E isso mudava muito rápido, porque a gente confunde de novo. A gente está terceirizando uma escolha e não buscando fazer uma escolha debaixo dos preceitos de Deus, né? Essa ideia de terceirizar é meio que uma síndrome de Adão, né? Tipo, olha, é a mulher que tu me deste. Perfeito. A mulher que tu me dá. A culpa não é minha, né? Em outras palavras, a culpa não é minha. Aliás, a culpa é tua porque me colocou nessa situação. Eu estava muito bem sozinho, mas o Senhor... Quer dizer, equívoco, né? Equívoco. Então, eu não acredito, por exemplo, que só existe uma pessoa para cada um, sabe? No sentido de... e aí explica bem isso daí. Vou falar. Deixa eu explicar. Não desliga agora não, senão você não vai entender nada. Quando eu era adolescente, me falaram assim, você tem que orar para Deus mostrar a sua esposa. E logo naquele momento eu imaginei que só ia existir uma possibilidade para se tornar minha esposa. Ao longo da minha caminhada com Cristo, nesses 3 anos, eu fui tendo muitas oportunidades, né, de conhecer, conversar com mulheres que poderiam ser a minha esposa. E nesse meio do caminho, uma delas estava completamente pronta para casar com uma pessoa do meu perfil, que se tornaria um pastor, que ela teria um perfil ali totalmente dentro da caixinha, né, que seria importante cumprir para poder dar conta de um ministério tão importante como esse, pastoral. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que existiam outras possibilidades. E aí eu falava, como que eu vou saber qual que é a que tem o meu selo já, né? E aí fica a prometida. A minha Rebeca. Exato. E aí eu fiquei pensando, mas e se eu escolher errado, né? E se alguém casar com a pessoa que era prometida para mim, né? E aí eu vou ficar solteiro para sempre. Então, quer dizer, tem uma série de desdobramentos práticos numa percepção como essa. Mas quando a gente entende vontade decretiva e vontade preceptiva, a gente começa a ficar mais confortável. Ou seja, Deus decretou, está na Bíblia, o nome da minha esposa? Não está. Não é um decreto. Mas existem preceitos na Bíblia que me auxiliam na escolha de uma esposa? Existem. Eu posso falhar nisso? Pode. Eu e outros pastores estamos, até o Milton como conselheiro, está cansado de ver gente que casou errado. E a gente tem que lidar com isso no gabinete pastoral. Por quê? Porque falhou em obedecer os preceitos de Deus, né? Casa com um cônjuge que não é do Senhor, não é convertido ao Evangelho, casa com um cônjuge que às vezes é violento, enfim, uma série de questões porque não seguiu os preceitos de Deus. Então, em seguir os preceitos de Deus eu posso falhar? Posso. E aí também mostro meu pecado, minha condição. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho apenas uma opção, eu tenho várias opções e Deus nos dá essa oportunidade de, sabendo e conhecendo os preceitos dele, se posicionar diante de uma realidade de uma escolha futura em relação a namoro, a gente está falando, né? Namoro visando casamento. Então, até a hora do dizer sim no altar, você tem a possibilidade de pular fora se você está enxergando, a partir da Bíblia,
que os preceitos de Deus não estão ali naquele relacionamento. Então, quando eu falo de não existe só uma opção para cada um, é nesse sentido. Mas depois que você dá esse passo e Deus abençoa aquela união, aí, na minha visão bíblica, é para a vida toda. Você casa para a vida toda. Então, basicamente, a gente faz a nossa parte, assim, a nossa responsabilidade de seguir o que está na palavra de Deus. Exato, Deus revelou. Aqui o Tá texto de Deuteronômio 29 é muito claro. O Senhor Deus o nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Nós não vamos ser responsabilizados pelo que Deus não revelou. Mas nós seremos responsabilizados, né? O texto diz, responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. Então, se está na palavra e está revelado, a gente é indesculpável. Né? Indesculpável. Então, quando a gente erra, falha, Deus vai lidar com esses pecados, com essas falhas, mas a partir da revelação dele. Está revelado, meu filho, você foi desobediente e tem consequência. Mas agora eu vou ser polêmico. É possível você pecar e, obviamente, você vai estar desobedecendo a vontade revelada de Deus. Mas, ainda assim, você vai estar na vontade geral, assim, na vontade soberana de Deus. É legal isso que você está trazendo, Portela. John Piper fala muito sobre isso. Aparentemente é uma confusão, mas não é. É um paradoxo. Por exemplo, vamos falar de Jesus, sacrifício da cruz. Os soldados romanos que representavam ali a nossa humanidade, né? Ao crucificar Cristo, estavam obedecendo ou desobedecendo a Deus? Pelos preceitos, estavam desobedecendo, certo? Estavam em pecado. Mas pela vontade decretiva de Deus, o sacrifício do Filho encarnado Jesus Cristo na cruz do Calvário era algo que iria acontecer. Foi decretado para acontecer. Sem a cruz não teríamos salvação eterna. Então, dentro desse paradoxo, sim, você está desobedecendo ali os preceitos de Deus, você está matando, você está, temos ali, né, matando um inocente, tirando uma vida e ainda uma vida inocente, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem a vontade de Deus sendo estabelecida com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ao passo que 3 dias depois ele estaria ressurreto e validaria essa salvação. Mas, nessa ilustração aqui, desse momento bíblico, é muito importante entender isso. Ao mesmo tempo que eu posso estar em pecado, ainda assim a vontade de Deus é maior. A própria ação do diabo com a vida de Jó, né? Então, a gente tem ali uma desobediência aos preceitos de Deus, na pessoa de Satanás, mas, ao mesmo tempo, uma vontade decretiva ali sendo estabelecida de que pode fazer o que quiser com o meu filho, mas não tira a vida dele. E depois Deus restitui e tal, enfim. O próprio Judas também, né? Judas, perfeito. Eu penso também em José, né? Sim. Vendido pelos irmãos, tudo mais, sim. mas no fim ele fala, né? Para uma vontade de Deus. Deus me colocou aqui, Deus me trouxe até aqui. Exato. Então, e como a gente não sabe o fim da história, a Bíblia, a lei de Deus, para nós, ela é o balizador para os passos diários até que a gente olhe e fale, ok, aquele que começou a boa obra terminou. Então, até isso acontecer, eu vivo dia a dia alicerçado na palavra, a minha regra de fé e prática, para dar o passo do dia seguinte, para dar o passo do agora. A partir disso, dá pra gente dizer que Deus é tão bom que mesmo a partir dos nossos erros, Ele transforma em algo... Sem dúvida alguma. Deus, ele é o único que pode transformar maldição em bênção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A vontade dele é soberana. Ninguém muda isso e ninguém pode abalar isso. Se for da vontade de Deus que algo aconteça, vai acontecer, ainda que 395 situações ou assuntos ou demandas tenham que acontecer para aquilo se cumprir, né? Então, vai acontecer. E ponto. Ninguém pode mudar isso. Porque, de novo, quando a gente começou o nosso papo, falar de vontade de Deus é falar sobre a pessoa do próprio Deus, né? E dentro dessa teologia, a gente não pode ferir quem Deus é. A gente não tem essa capacidade ou essa condição. Então, eu não posso mudar ou abalar ou surpreender a vontade de Deus. Então, se Deus quer, vai acontecer e ponto. Não tem plano B. Não tem plano B. E ninguém pode mudar Então a vontade de Deus não muda. Não muda. A vontade de Deus é imutável. E quando a palavra de Deus fala que Deus se arrepende? Cara, é interessante você falar disso. Porque ali não está relacionado à vontade de Deus.
porque um decreto do próprio Deus ele não muda. Assim como nas culturas orientais, ou até mesmo quando a gente pensa na ideia do rei, né? Quando a gente tem essa figura em um governo, o selo do rei ele é irrevogável. Né? A gente vê isso acontecendo desde o Antigo Testamento com Faraó e assim segue. O selo do rei é irrevogável. A própria questão toda de Daniel, que é jogado na cova e tal, o selo do rei não pode voltar atrás, ainda que você seja amigo do rei. Já era, não volta atrás. Então, isso acontece com Deus. A vontade decretiva de Deus tem um selo. E quando esse selo é posto, ninguém muda. Quando a gente vê na Bíblia que Deus se arrepende, na verdade, o que a gente está querendo ver aqui, dentro dessa teofania, uma aproximação para a nossa mente compreender um sentimento humano, né, de que Deus está ali tratando do pecado. Deus está tratando de uma situação que lhe desagrada, que vai contra a sua santidade. Então é muito importante a gente separar isso. Não é que Deus foi pego de surpresa e falou, ai meu Deus, ai eu mesmo, né? Ai eu mesmo, né? Fiz errado, escolhi errado. Não, Deus não tem essa possibilidade de se colocar numa situação assim. Porque Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é onipresente, está em todo lugar. Então, quando a gente vê isso e quando a gente vai nos originais, a gente consegue muito facilmente responder a essa questão e a gente pode depois fazer uma exegese desse texto específico, mas a gente está falando aqui de uma teofania, de um sentimento para que a gente possa entender que é humano, né? Mas Deus é Deus, Ele é divino, um ser divino. A gente está ali só para uma ilustração do que está acontecendo em relação ao posicionamento de um Deus santo contra pessoas em pecado, pecadoras, que o desagradam. Né? Então, esse arrependimento não tem a ver com uma mudança de vontade, tem a ver com um momento do coração. E ainda assim a vontade dele se cumpriu do mesmo jeito e ponto. Continua o texto. Né? Então, é nesse sentido. Então, a vontade decretiva não muda. Tem uma vontade só. Por exemplo, em Jonas, né? Deus vai destruir Nínive. Aí ele manda Jonas pregar. Aí Jonas prega, se arrepende, Deus não destrói. A vontade deles nunca foi de destruir. Ponto, você falou. Ponto. É isso. A vontade de Deus é de salvar Nínive. Sim. Entende? E aí ele chama o seu servo para trabalhar também na vida dele, porque a vontade de Deus é tão perfeita, boa e agradável, que para a gente provar, viver isso, a gente também é lapidado e moldado. Então, nunca é numa única direção. Todo mundo que está ali na situação está vivendo isso da sua própria maneira, mas para revelar a única vontade de um Deus só. Ainda que a situação que você está falando, uma pessoa que teve a família esmagada, torturada, morta, assassinada por aqueles caras. Ele não quer que aqueles caras sejam salvos e ele sabe no coração dele. Aí é que está a pegada. Por que Jonas foge? Porque é claro para ele que quando Deus o manda para lá, Deus está fazendo um movimento de salvação. Deus está fazendo um movimento de salvação. Ele não quer que isso aconteça, então ele foge. Porque se ele achasse em algum minuto que Deus ia queimar aquele lugar, ele iria correndo. Porque ele queria ver aquele lugar queimando. Ele queria ver as pessoas sofrendo eternamente longe de Deus. Então ele foge. Por quê? Porque ele sabe que a vontade de Deus naquele movimento é salvação. É reconstrução. É reposicionamento de coração ao arrependimento. E aí, ele foge. Mas ele pode fugir da vontade de Deus? Não. Vontade decretiva. Deus falou, vai acontecer. Grande peixe engole, grande peixe cospe. E aí, ele fala de qualquer jeito, rapidinho, baixinho, e vai embora. E a revolução de Deus acontece. A salvação de Deus alcança a cidade. E ele fica deprimido porque isso aconteceu. E ele fica questionando Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? E Deus está trabalhando nele também. Então, ainda que a gente participe um pouco mais ativamente da vontade de Deus, Ele é o único protagonista, nós também somos lapidados no processo. Então, é muito importante a gente separar isso. Nesse caso que você está falando, ele foge porque ele sabe que Deus quer salvar. A vontade de Deus não muda. Né? E, para que Ele possa salvar, Ele é perfeito, ele é justo, Ele é santo, Ele segue os protocolos que Ele mesmo estabeleceu. Né? Ele poderia só estalar o dedo e salvar aquele povo inteiro. Mas não, a gente sabe, a palavra de Deus nos mostra
que as pessoas precisam confessar com a sua boca, as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam se arrepender dos pecados. Então, alguém tem que ir lá para ser os portadores de boas notícias de salvação, né? Então, para pregar a palavra de Deus. Então, ele envia o cara que não queria ir para fazer o que ele quer. E é isso que acontece. Ô Lê, você trabalhou aí duas ideias, né, de dois tipos de vontade, né? A vontade decretiva e a preceptiva. Né? Mas existe também aí algo que é muito falado e que as pessoas falam bastante, que é o tal da ideia da vontade permissiva, né? E como é que você enxerga isso daí? A vontade permissiva de Deus, para mim, ela está numa subcategoria dessa preceptiva. Por quê? Dentro da vontade preceptiva, dos preceitos de Deus, tem coisas que Deus permite. Como nós citamos o exemplo, né, de Judas, o exemplo de Judas, o exemplo de Jó, o exemplo do próprio Cristo, né, o exemplo de Jonas, na verdade, também que eu falei, a gente precisa posicionar a vontade permissiva debaixo da vontade preceptiva, porque ela parte da palavra. E ali, na palavra de Deus, a gente fica evidente que por conta da nossa condição de pecado, da nossa natureza pecaminosa, a gente vai falhar. E a lei provou isso para a gente há muito tempo, né? A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente não vai atingir a vontade de Deus, sempre. Mas, ao mesmo tempo, é a nossa busca, né? Então, o que Deus permite que a gente viva também trabalha em nosso coração, até para nos levar ao arrependimento sincero e mudança de atitude. Porque se é arrependimento genuíno, não tem mudança de atitude. E a gente é chamado para dar passos de santificação, para desenvolver a nossa salvação. Que diremos, pois, pecaremos mais para que a graça de Deus aumente? Não, não pecaremos. Então, assim, a nossa busca é honrar o nome do Senhor. A nossa busca de entrega ok, eu quero fazer tudo que Deus se agradar para glorificar Ele e dar bom testemunho. E no final do dia eu sei que isso vai ser bom para mim também. Eu vou ser abençoado, eu vou ser cuidado. Mas nesse processo todo, às vezes eu coloco o meu coração e não a vontade dele. Então eu me distancio, eu erro, eu peco, eu desagrado, eu me afasto. Mas o movimento de Deus, de novo, vontade decretiva, a gente pode falar também de salvação. As ovelhas que estão na minha mão ninguém jamais arrebatará, disse Jesus em João. Então a gente começa a entender que a gente não perde essa salvação. Por que a gente não perde essa salvação? Porque Deus decretou que a gente ia ser salvo. E qual é o selo dessa carta? O Espírito Santo. A gente é selado. Desculpa. A gente é selado pelo Espírito Santo, né? Então não tem volta, né, da salvação. Ou é ou não é. Ou nunca foi, né? Quando aqueles que, se forem, não sei o quê. Eu também não posso legislar, porque eu não sei o último segundo de vida do cara, o ladrão da cruz. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem esse selo, a gente tem essa garantia. Então, a gente não acorda desesperado, ai meu Deus, perdi, ai meu Deus, ganhei. Essa loteria não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E aí, quando a gente de fato vai para a palavra e a gente vê que também somos pecadores, a gente pode sim se afastar dessa vontade. Por isso que eu falei, não tem esse dissentre e tal. Ou você tá, ou você não tá. Ou você está fazendo o que Deus quer, ou você está longe do que Deus quer. Não tem outra medida. E aí a palavra de Deus, ela é esse termômetro que fala pra gente se a gente está ou se não está, né? E aí, quando... É a única forma de saber. É a única forma de saber. Cara, isso é louco, porque assim, você tem a ideia, né, da vontade decretiva de Deus, ao mesmo tempo você tem uma vontade que é revelada na Escritura, mas a gente tem uma galera, cara, que fica orando, até não vou orar até Deus falar comigo, até Deus me responder e revelar a sua vontade. Mas você está falando para mim que a vontade já está revelada. Já está revelada. O que a gente precisa saber sobre Deus, Ele já disse sobre Ele mesmo. E aí, eu vou ser um pouco duro agora, mas respeitando os nossos irmãos que pensam diferente aí. Mas o texto de Deuteronômio 29 diz: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Então, para que eu vou dedicar a minha vida para descobrir segredos que ninguém conhece? Por quê? Eu lembro na minha época de seminário que um dos meus colegas decidiu escrever o TCC dele, a tese de conclusão de curso dele, sobre a infância obscura de Jesus. O meu orientador olhou para aquilo e rapidamente falou não, porque ele disse, se é obscuro é porque não é para a gente saber.
E se não é pra gente saber é porque não precisa. E logo depois deu risada, porque falou, seria uma perda de tempo. Eu vou ser um pouco duro agora e eu vou falar. Quando a gente dedica a nossa vida para descobrir esses segredos de Deus, é perda de tempo. E digo mais, até pecado. Porque a gente não está fazendo o que Deus quer que a gente faça, que Ele já revelou, para tentar descobrir o que Ele não revelou. Então, isso é um mau uso da palavra. Isso é pecado. Então, quando a gente fala de vontade de Deus, vamos nos ater ao que Ele já revelou. Se Ele não revelou, Ele não quis revelar. Vontade decretiva de Deus, Ele é soberano. Eu e você não precisamos saber disso. O mundo não precisa saber disso, sabe? Só que quando a gente fica tentando conjecturar acerca de coisas misteriosas, a gente fica muito suscetível a cometer uma heresia. A falar coisas do nosso coração e não do coração de Deus, da vontade de Deus. Moral da história, ore, mas leia também. Leia a Bíblia. A Bíblia. A gente pode aprender muito com vários irmãos nossos sobre vida de oração, mas a gente nunca pode prescindir da leitura da palavra. Porque uma boa ortodoxia leva uma boa ortopraxia. Vamos traduzir isso. Uma boa teologia, né? Um bom conhecimento sobre as coisas de Deus nos levarão a uma boa prática das coisas de Deus, a uma vida, né? A partir da palavra. Então, eu preciso ter doutrina para eu ter experiência prática. É a base, né, para teu. Exato. Se eu for só perseguir experiência, eu estou muito suscetível a estar distante da vontade de Deus por isso, porque cada um tem uma experiência com Deus. E elas são boas, elas são testemunhos. Mas a experiência, ela não foge à Escritura. Não né? pode ser normativa. A Bíblia é a norma. Não pode fugir da palavra. Não, e a Bíblia, ela normatiza até as experiências, Exatamente. Nada muito absurdo, né? Tá tudo ali. E como você já falou, mas só voltando um pouco, quanto àquelas pessoas que buscam a vontade de Deus em tudo. Às vezes em coisas pequenas e... que roupa eu devo usar hoje? Isso é um sinal de imaturidade espiritual? Seria um sinal de dependência? Nossa, a pessoa depende muito de Deus. Puxa, é uma pergunta difícil. Eu estou tentando responder de uma maneira não ofensiva. De novo, eu também acho perda de tempo. Porque assim, a minha dependência de Deus não está ligada à roupa que eu vou vestir hoje. É claro que no mundo da moda, no universo da moda, a roupa reflete o que eu creio, o meu posicionamento para o mundo de quem eu sou sem eu abrir minha boca. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar posicionando ao meu coração e não o meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa, ele é a consequência do meu coração. Entende onde eu quero chegar? Se o meu coração está totalmente entregue ao Senhor e buscando a palavra e viver de acordo com a palavra, meu amigo, a roupa que não glorifica a Deus já vai para o lixo. Nem doar eu vou. Entendeu? Vai para o lixo. Agora, o meu guarda-roupa vai ser remodelado a partir da palavra. Porque eu quero glorificar a Deus em tudo. Toda a minha vida é do Senhor. Não tem uma esfera da vida que não pertence ao Senhor. Kuiper, né? Aí, a gente vai para a parte prática e, às vezes, como você disse, as pessoas estão muito focadas no detalhe e pouco focadas no coração. Eu posso ter uma roupa maravilhosa, impecável, dentro dos padrões do Senhor, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser extremamente orgulhoso. Eu posso ser corrupto. Eu posso ser perverso no meu olhar. Eu posso ser uma pessoa que cria distensões, discórdia no meu falar, sabe? Então, às vezes as pessoas estão perguntando a cor do carro para Deus, mas não estão posicionando, por exemplo, a conta bancária. Deus, tudo que eu tenho é teu. Como o Senhor quer que eu utilize os recursos desse mês para a tua glória? Primeiro, pagando as contas que eu preciso. Segundo, não assumindo compromissos que eu não consigo honrar. Terceiro, investindo no reino. Então, assim, essas perguntas a gente não está fazendo. Por quê? Porque o nosso coração não está posicionado. Então, eu digo, não perca o seu tempo com questões periféricas, mas posicione o principal, o seu coração. O resto é acrescentado. Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, o primeiro posicionamento, que é de coração, ele vai desdobrando na prática do guarda-roupa, da cor do carro, do relacionamento. Até nas coisas, que eu dei um exemplo bem banal, né, de roupa. Claro. Até nas coisas mais sérias, como às vezes numa busca de um emprego. Exato. Ou
de um namorado, uma namorada, enfim. Exato. Até nisso a gente... Tem gente que está aplica essa sentado em casa orando para Deus mandar um emprego novo. Tá certo? Tá certo. Mas se não se arrumar, sair de casa com o currículo bem feito embaixo do braço e bater nas portas dos empregos, essa oração ela é equivocada. Porque assim, eu tenho que ir para a minha entrevista de emprego não imaginando que isso vai garantir a minha oportunidade de emprego. Mas eu tenho que ir à entrevista de emprego submisso ao Senhor de que, se Deus quiser, eu terei aquele emprego ou outro, né? Então, qual é o emprego que Deus quer para mim? Cara, eu tenho que me preparar, fazer minha parte de ir, de apresentar e aguardar, descansar. Porque no fim do dia, quem responde é Ele. Quem dá a última palavra é Ele. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, Provérbios 16. E essas coisas mais místicas, assim, por exemplo, vamos supor uma questão de tomada de decisão. Você tem um emprego, você recebeu uma proposta. E você não sabe o que você faz. As pessoas buscam essas respostas de Deus mais místicas, digamos assim. Tem gente que até que abre a Bíblia, né? O que cair aqui, se tira cair, o alvo. Sim ou não. Ou busca uma resposta em oração, pede para o pastor orar, para tirar um pouco do peso da responsabilidade de fazer uma escolha? Acredito que sim. Só que, ao mesmo tempo, aqui a gente tem que ter bastante atenção e cuidado. A gente deve fazer essa pergunta sempre. Sempre. Para tudo. Desde o emprego à viagem de férias. A gente pergunta muito do emprego, mas de viagem de férias desde que a gente escolhe, né? Não. Tudo tem que perguntar para o Senhor. Agora, como a gente faz isso? Posicionando o nosso coração. Por exemplo, se eu posiciono o meu coração de que eu quero ser uma pessoa que glorifica a Deus em tudo, tudo que eu fizer, eu quero fazer dentro dos preceitos de Deus para que seja um bom testemunho. Então, tomada de decisão. Eu gosto muito de um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. E eu sempre que falo sobre uma vida de devoção, eu sempre sugiro, faça a sua devoção pela manhã. Por quê? Quando você dedica bastante tempo em oração, em leitura da palavra, para conhecer essa vontade de Deus, você vai automaticamente recebendo direções de Deus na palavra para saber como agir. Então, quando a situação acontece, você tem muitas horas do dia que você não pode falar, espera um pouquinho aqui para eu te dar a resposta que eu vou orar e já volto. Mas você tem que se posicionar na hora. Como você faz isso seguro? Conhecendo a palavra de Deus. Então, quanto mais você dedicar para a leitura e oração, esses meios de graça que Deus nos deu, que são também particulares e públicos, né? Tem um momento particular e tem um momento que a gente faz isso publicamente, junto como igreja e tal. A gente tem que entender que esse é o meio que Deus deu para a gente saber a vontade dele, que ele revelou, das coisas que ele quis revelar. Isso é importante. Agora, eu preciso saber, eu tenho que saber essas coisas. Como? Lendo a Bíblia. Né? E não é dessa maneira tiro ao alvo, né? Sorteio. Não. É de maneira continuada, entendendo o contexto, pedindo ajuda para o pastor explicar, conversando com alguém mais maduro na fé. Né? E a partir daqui, a gente pode experimentar Deus usando pessoas na multidão de conselhos à sabedoria. Deus usando uma liderança espiritual que colocou na sua vida, um pastor, um conselheiro que Deus colocou na sua vida, né? Mas se eles não estiverem também na palavra, são conselhos equivocados. Então, como a gente procede nessa tomada de decisão? Se preenchendo antes do que a gente precisa saber. Como um médico sabe na mesa de cirurgia de uma emergência, num pronto-socorro, o que ele tem que fazer para operar uma pessoa baleada? Ele nunca estudou aquele tipo de arma, aquele tipo de bala, ele nunca operou naquele lugar específico que pegam órgãos específicos, mas o que ele fez? Ele se dedicou antes para aprender a anatomia, para saber onde estão cada um dos órgãos, onde está cada posicionamento, o que fazer em uma situação dessa que eu descrevi, né, de uma pessoa baleada, o que fazer numa situação de facada, ou seja, nessas tragédias ele está preparado para lidar com elas e cada decisão dele importa para ser instrumento de Deus para salvar uma vida, mas ele precisou saber a base para aplicá-la depois. É o que eu falo, de doutrina e prática. Sabendo a doutrina, a gente vai se posicionar bem e se posicionar rápido, seguro na palavra,
do que a gente precisa nas horas que a gente precisa em qualquer área da vida. Seja da área familiar, da área da própria medicina, na área da ciência, na área do emprego, né, do mercado de trabalho, na área relacional, tudo é de Deus. Então, eu tenho que me dedicar à doutrina para eu ter uma boa prática. Se eu quiser só a prática, sem a doutrina, eu vou cometer atos errados e eu vou estar distante do que Deus escreveu, porque eu não vou conhecer o que Deus escreveu. A grande pergunta é, por que a gente gasta tanto tempo querendo saber o mistério e tão pouco tempo querendo saber o que está revelado? É uma coisa para a gente pensar, né? E sim, a partir da palavra Deus usa a liderança, a partir da igreja, a partir da palavra Deus usa uma multidão de conselhos, mas essa multidão de conselhos só é válida se as pessoas que estão aconselhando estiverem debaixo dos preceitos de Deus. Senão, vai ser um equívoco. Então, é importante a gente sempre entender, é a partir da Bíblia que a gente se posiciona. Então, para dar um conselho, para tomar uma decisão, é a partir da Bíblia. Agora, vamos parar de perder tempo com questões periféricas. A roupa, o carro. Cara, tudo tem que glorificar Deus. Tudo tem que glorificar Deus. Eu, por exemplo, se eu fosse uma pessoa rica, eu jamais teria um carro de R$1 milhão. Por quê? Porque, cara, tem tanta coisa que eu posso fazer com R$1 milhão para o reino de Deus, entende? Mas teria um bom carro, um carro confortabilíssimo, sabe? Nenhum problema. Mas eu sempre perguntaria para o Senhor quer que eu gaste R$1 milhão na aquisição de um bem, de um carro? Ou o Senhor quer que eu faça outra coisa com esse recurso? É o posicionamento de coração, sabe? E a gente não está julgando aqui quem tem um carro legal ou não. A questão aqui é o coração, né? O coração. O meu coração está na lei do Senhor? Nela eu estou meditando de dia e de noite? Cara, a consequência disso é que a minha prática vai refletir isso. Cara, isso é muito legal, assim, porque o nosso público, a maioria é jovens, né? Tipo, e a gente trabalha muito com os jovens. E o Portela levantou a questão, por exemplo, de uma mudança de emprego, né? Isso para a pessoa que está tomando essa decisão, porque assim, o que te leva a querer mudar de emprego, né? E aí acho que essa questão do coração, ela faz total diferença, né? Porque, estou mudando emprego só por uma questão financeira, porque isso vai me dar um benefício financeiro maior, ou eu estou avaliando a situação como um todo? Perfeito. E aí entra, né? Onde estiver o teu tesouro, vai estar teu coração, exato, né? Exato. É muito doido isso, né? Tipo, e é uma das questões que a gente mais vê, tipo, na galera que está, né, mais jovem, que ainda está se estruturando, está desenvolvendo aí uma vida profissional e tudo, é muito essa questão, né? Pô, vou mudar de emprego, não mudo de emprego, vou, não vou, o que Deus quer? E eu já ouvi muito assim, porque minha chefe é de outra religião, o meu chefe está me perseguindo porque eu sou cristão, então tem até essa questão espiritual envolvida. E eu sempre devolvo falando, Deus não é soberano, Você acredita que Ele te deu esse emprego? Sim. Então Ele quer que você fique aí, né? A gente não precisa saber o amanhã, a gente só precisa saber o hoje para algumas questões. A gente pode planejar o amanhã, é importante isso. Projetar uma carreira, projetar uma família, poxa, muito legal, tem que fazer. Mas descansar no Senhor. Então eu sempre pergunto nesses casos, se Deus deixou você estar aqui hoje, vive o hoje, não vive amanhã não, porque senão você não vai estar honrando o que Deus quer que você faça hoje. Você está tão focado no que vem depois que você não conversa com as pessoas, não divide a sua fé, não aprende a suportar todas as coisas, perseguição, por conta do Evangelho. Então aprende as lições do hoje, senão você vai ficar vivendo isso um tempão. Então, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação aqui? Como eu posso glorificar o Senhor nessa situação? Como eu posso testemunhar da ressurreição de Cristo aqui? Então, essa mudança posiciona a nossa prática de um jeito bem legal, mais sensível, mais humilde, né? Que não, de novo, não terceiriza para Deus algumas questões, mas entrega. E entregar é descansar. Entregar é você ficar satisfeito com o que Deus te deu e não ficar buscando numa pegada de que está faltando, de escassez, o que ainda irá vir, né? Então, a gente precisa viver a partir do melhor de Deus, que é o sacrifício de Cristo para nós. Já aconteceu. Então, a partir disso, como eu vivo hoje e penso no amanhã e planejo o amanhã, mas entregando o amanhã. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? É descansar. É importante a gente avaliar tudo, mas também viver o agora, porque Deus está dando a oportunidade para a gente. Legal, quero um emprego diferente, tá? Como você falou, por quê? Para quê? Né? Ok, trabalhe para isso, mas descanse em Deus, né? Descanse em Deus. Faça lá o seu LinkedIn bem feito, mas descanse em Deus. Descansa.
ao mesmo tempo que você precisa honrar o nome de Deus no trabalho que você tem hoje. Ah, mas eu não gosto. Cara, Deus te deu, está pagando suas contas, glorifica a Deus com isso. Faça o melhor trabalho que você puder. E é super interessante que quando a gente tem essa prática, tem até um impacto no futuro, né? Porque as pessoas só querem chamar um profissional bom. Não querem um profissional triste, deprimido, que coopera às vezes contra a empresa. Não. E é a partir daí que você tem a condição de dar bom testemunho. Eu gosto de lembrar muito do pastor Bruno Taioli, até esse shape aí, ele que deu pra gente, como a gente ganha a atenção da galera numa pista de skate, né? E ele, como skatista, o que ele faz? Senta lá, bate palma, pessoal, senta aqui. Não, ele vai pro rolê. Ele entra na pista, cumprimenta todo mundo, faz seu rolê de skate. Depois que ele faz rolê de skate, as pessoas já têm a atenção dele, porque ele é mais velho, ele tá ali, poxa, que diferente, quero ouvir o que esse cara tem para me dizer, ele pode me ensinar alguma coisa, ele anda bem. Então, no mercado de trabalho é a mesma coisa, é a partir de um bom trabalho, né, que a gente glorifica a Deus. Não importa qual trabalho seja, né, faça o melhor para o Senhor. A Bíblia fala sobre isso, né? A gente tem que viver para agradar o Senhor, para a glória de Deus em tudo. E o nosso trabalho deve glorificar a Deus. Desde o Gênesis, Deus chamou a gente para trabalhar. E isso glorifica a Deus. Não é punição pelo pecado. O trabalho já existia antes do pecado. Adão já estava nomeando os animais antes do pecado. Adão já estava cuidando do jardim antes do pecado. E Deus deu essa função. Então, quando Deus coloca a gente no mercado de trabalho, é para a gente ser diferente. E aí, nas tomadas de decisões do trabalho, a gente tem os preceitos de Deus. Então, a gente não mente, a gente não rouba o tempo. Porque às vezes a gente fala, não, eu não roubo, nunca peguei uma caneta do escritório. Legal, mas você está lá dando uma fugidinha para o café e fica 2 horas no Instagram. Está roubando o tempo da empresa. Está roubando o tempo do seu comprometimento com o trabalho. Faça o melhor trabalho. Seja exemplo. Porque vivendo os preceitos de Deus, as pessoas vão conhecer a vontade de Deus. E isso vai mudar, vai revolucionar o seu trabalho. Então, antes de olhar um trabalho como que paga suas contas do mês, olhe como um campo missionário, olhe como a oportunidade de viver o Evangelho, olhe como oportunidade de testemunho. E isso vai ser maravilhoso. Então, essas relações com todas as questões da vida, todas as esferas da vida, elas são ressignificadas a partir de uma vontade só, a vontade de Deus. E tem a decretiva, a preceptiva e os desdobramentos disso tudo, onde ele permite que coisas aconteçam para a gente aprender, crescer e dar testemunho. E, inclusive um testemunho de, olha, ele errou, ele pecou, ele foi destruído, mas Deus o restituiu porque ele mudou de atitude. E ele está agora em obediência e não em desobediência. Mas olha, Deus não está fazendo uma troca aqui. Deus está fazendo isso porque ele é bom, ele é misericordioso e ele é gracioso porque ele quer, ele não precisa. Então, é legal a gente ter essa prática, mas a partir de uma boa doutrina. Show de bola, top demais. Só vou fazer mais uma perguntinha aqui, que é bem... Só que essa aqui é bem complicadinha. Porque assim, a gente entende que devemos buscar a vontade de Deus em tudo que a gente faz e glorificá-lo em tudo que a gente faz. E a gente está chegando aí próximo às eleições. E a gente vê uma briga muito doida em redes sociais, em tudo, que é um defende o candidato X ou o candidato Y. Como é que o cristão entende, né? Porque ele tem uma responsabilidade social. Sim. Né? A vontade de Deus nesse momento tão difícil que o nosso país enfrenta, o mundo enfrenta politicamente falando. Lê. Muito difícil mesmo. O que eu acredito é que a gente sempre tem que procurar candidatos que vivam os preceitos bíblicos. Mas isso também não significa muita coisa hoje, porque existe uma politização do evangelho em alguns fóruns, né? Então as pessoas falam que a gente quer ouvir para ganhar o nosso voto. Mas a gente precisa, primeiro, o nosso compromisso como cidadão é avaliar todas as propostas. Pesquise as propostas do candidato. O que ele está fazendo para o bem da sociedade a partir da função instituída dentro daquele cargo público. Segundo, mas assim, faz essa lição de casa mesmo. Ninguém pode falar em quem você tem que votar. Você tem que analisar a proposta e entender, depois dessa proposta,
que partido ele está ligado. E entender a função da pessoa, né? Às vezes Exato. a pessoa não sabe nem o que o senador faz. Né? Exato. Aí a gente vai chegar na pessoa. Porque assim, a pessoa pode ser incrível, mas sem uma boa proposta, ela vai estar no lugar errado, entende? Então avalia, em primeiro lugar, de verdade, a proposta daquela pessoa. Depois a plataforma política. Qual que é o partido que essa pessoa está vivendo, seguindo ou filiada? Porque... Quais os valores, né? Os valores vão estar ali. Se a proposta for boa, mas for diferente dos valores do partido, não vai para frente. Então, é só para ganhar voto. Então, avalie a proposta política, avalie essa plataforma, qual é o partido que ela está ligada, e depois tente buscar informações sobre a pessoa. Quem ela é, qual é a família dela, existe uma família ou não, é estruturado ou não, porque a Bíblia fala acerca de liderança, inclusive na igreja, que se a gente não puder administrar nossa própria casa, a gente não vai conseguir fazer isso com a igreja. Então, isso é um desqualificador para a liderança eclesiástica. Então, vamos aplicar esse preceito. Se a pessoa não tem uma família, uma vida que é coerente com o que ela está propondo, é um desqualificável para ela. Né? E a despeito disso tudo, muita oração, muita oração. Então, faz a sua lição de casa, mas submete o Senhor, entregue ao Senhor. Deus, quem o Senhor quer que assuma, quem o Senhor quer que eu vote, né? E, de fato, ter uma responsabilidade assim. Não apenas largar, né? Não apenas buscar ali, pastor, quem que você vai votar? Vou votar também. Não. Faça isso por você mesmo, diante de Deus. Por quê? Porque é uma responsabilização. E aí é que está. Quando a gente aceita essa responsabilidade como sociedade, como indivíduo pertencente a uma sociedade pensante e politizada, nós estamos glorificando a Deus. Porque o exercício em si, ele é pessoal diante do Senhor. Deus, o Senhor pediu para eu cuidar desse jardim aqui? Deixa eu entender como ele está, quem que vai entrar nele. Não, vou fazer da melhor maneira possível. Né? Então, a gente tem que fazer isso com a política. É uma responsabilidade de Deus. Deus, peraí, deixa eu fazer esse negócio direito, né? Deixa eu fazer isso certo. Por isso que na igreja, na IP Alpha, a gente não usa o púlpito para plataforma política. Ainda que a gente tenha candidatos da igreja, a gente chama eles lá na frente e ora por eles, para que a vontade de Deus seja feita. E a gente fala para a igreja, conheçam essas pessoas, conheçam as propostas, orem e votem. Orem e votem. É uma responsabilidade de cada indivíduo, cada cristão tem que fazer isso melhor do que os outros. Então a gente não pode falar, não me envolvo com política. Que isso? Tem que se envolver sim, mas não pode vender o evangelho na política. Né? Você vai, a partir do evangelho, fazer política. E a nossa missão como igreja, inclusive, na minha visão, é essa de preparar jovens, preparar adolescentes para que eles cresçam entendendo a sua função social e assumindo cargos políticos para a glória de Deus. Não vai ser o candidato da igreja, vai ser um candidato cristão que honra a Deus acima de qualquer coisa, que não abre mão dos valores e preceitos éticos de Deus para a sociedade, a despeito de qualquer promessa ou de qualquer proposta. Né? Então, na política, eu digo assim, entenda, faça essa lição de casa, sabendo que você precisa entregar o seu candidato para Deus. E entregar o seu candidato para Deus, você precisa conhecê-lo. E tem essa lição de casa aí. Entender a proposta, entender o partido que está afiliado, para que então você veja a pessoa e entregue o seu voto de maneira pessoal, consciente, a partir da palavra de Deus. Né? Então é vivendo os preceitos de Deus. Esse cara vai viver esses preceitos. Esses preceitos estão nas propostas. Está cuidando do pobre, está cuidando da viúva, está cuidando do órfão. Né? A Bíblia fala sobre isso. Né? Eu tenho que testemunhar. A vida dele é como? É devassa? Cara, eu não posso votar num cara que tem uma vida imoral. Porque a Bíblia fala para eu abandonar a imoralidade da minha velha natureza e em Efésios, né? E vestir-se da nova natureza. Né? E é legal, porque essa ideia de cuidar do órfão, da viúva, não é só uma questão assistencialista, né? Tem muitas coisas que envolve por trás, né? E é muito louco. Eu fiz a pergunta justamente para provocar, porque assim, a gente falou bastante de questões pessoais, né? Mas a gente tem uma responsabilidade na esfera pública. Sim. Em todos os aspectos. Né? Muito. E a Bíblia nos ensina diversas coisas sobre. Exato. A gente tem também esse mandato que é cultural, esse mandato que é social, que envolve
o mundo que Deus nos colocou, né? A gente tem a oração sacerdotal de Jesus que fala, olha, Pai, eu não peço que tires do mundo, mas livres do mal. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade de testemunho, né? De não ser corrompido pelo mal. E aí tem o texto que a gente estava comentando, né? De Romanos 12. Você mesmo comentou desse texto, Milton. Romanos 12, 1 e 2, né? Essa metanoia, essa renovação da mente, ela é importante em tudo. E isso tem a ver diretamente com a nossa relação com o outro e com a nossa relação com as coisas, né? Então, já tem há muito tempo uma inteligência das coisas. E Deus deu. Não deixe as coisas te usarem, mas use as coisas para a minha glória, né? E a partir disso a gente fala de tecnologia, fala do que quiser. Mas a gente tem aqui um drive, uma direção, que ela é utilizada como um canal e não como um fim, né? Então, coisas nunca são mais importantes que pessoas. E isso a gente tem que viver na nossa vida. Então, é importante a gente, sim, entender da nossa responsabilização também social e de testemunho público das Escrituras, né? Legal, massa. A gente vai caminhar para o fim aí. Antes de eu falar as últimas coisas, Portes, quer falar mais alguma coisa? Queria saber se o Lê tem alguma recomendação aí de livro no assunto. Acho que é um assunto complexo, né? Tenho. Se alguém quiser se aprofundar. Eu tenho um livro do Weber Campos, eu vou pegar o nome aqui direitinho. Ou de tomada de decisões? Na verdade, eu vou falar aqui, eu anotei em algum canto, peraí que eu já acho já. Mas é um livro bem legal. Assim, tem muita gente boa escrevendo sobre esse assunto. Eu oriento vocês verem artigos que já foram traduzidos pela Fiel, do Timothy Keller. Artigos que já foram traduzidos também pela Fiel, que estão ali no site. Você procura John Piper, e ele vai falar sobre vontade de Deus de um jeito maravilhoso. E a Fiel já traduziu algumas coisinhas que você vai, dentro desse assunto que a gente trabalhou, explorar um pouquinho mais, ver mais textos. Essa teologia bíblica é importante, né? Não é o eu acho que, a Bíblia diz que. Mas eu quero recomendar o livro O Ser de Deus e os Seus Atributos. É um livro bem teológico do Weber Campos, que eu acredito que é importante você, antes de procurar a literatura que vai responder essa pergunta, a vontade de Deus e tal, você entenda mais sobre o próprio Deus. E das páginas 367 a 393, você vai, dentro desse livro, O Ser de Deus e os Seus Atributos, ter um tratado teológico acerca da vontade de Deus, ligada diretamente ao ser de Deus. Então, eu recomendo o livro O Ser de Deus e os Seus Atributos. A leitura é um livro grosso, grande, então eu já vou dar o spoiler aqui das páginas da 367 a 393. É um livro da cultura cristã, super acessível, você encomenda aí, chega na tua casa, pode ser e-book, mas eu recomendo essa leitura associando a resposta da vontade de Deus, né, de qual é a vontade de Deus, ao ser de Deus, e explorando e aprofundando o assunto de hoje. O Ser de Deus e os Seus Atributos. Heber Carlos de Campos, editora Cultura Cristã. Isso aí, então a gente queria agradecer você, Lê, pela participação aí. Obrigado. E você que viu esse vídeo e ainda não curtiu o vídeo, ainda não compartilhou, agora espero que você tenha gostado o suficiente para compartilhar. É isso aí. Né? E se inscrever, e comentar, e fazer tudo que tem que fazer aí. É isso, gente. Pergunta pra galera aí, quer saber qual é a vontade de Deus pra sua vida? Começa por aqui, ó, vendo o episódio do Somos Podcast. E aí o Milton vai encerrar, então. Só queria fazer mais uma recomendação de livro, aproveitando que o Lê falou do Piper. Tem um livro dele que chama Em Busca de Deus, que é um livro fantástico, que gerou aí até um livreto, que é Plena Satisfação em Deus, que é muito conhecido. Então, se você não leu, leia, que vale demais a pena. Muito bom. Muito a pena. Inclusive, coisas que nós falamos hoje aqui estão lá. Vale a pena mesmo ler. E aí eu quero deixar o versículo bíblico aqui pra gente. O Lê já falou, né, que é de Romanos 12, mas eu vou ler aqui pra gente. Diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo. Amém. Aí, Obrigado valeu. a vocês pelo convite aí, pelo papo. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Tamo junto, Lê. Valeu, Valeu, Lê. gente.